Boa noite, amados irmãos, boa noite a todos os queridos que estão sintonizados conosco na nossa transmissão. Mais uma vez estamos aqui para trazer o devocional ao seu coração. Eu espero que você tenha passado bem de ontem para hoje, né? E tenha aí estado se cuidando, vamos falar assim, né? Todos nós precisamos nos cuidar dentro desta época, sim, em que estamos vivendo, esta pandemia e este período, assim, de isolamento. Cremos que o Senhor Deus em breve estará nos dando um retorno às nossas atividades e a nossa oração e confiança, ela vai continuar nele, continuar no Senhor nosso Deus. Muito obrigado por sua participação aqui todos os dias, todas as noites em nosso devocional. Segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Estamos aqui numa pequena porção da palavra de Deus, tentando abençoar você, trazendo direção, luz, instrução, ânimo, né? A palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, eu desejo justamente isso, que a sabedoria que vem do alto possa iluminar as nossas casas, as nossas mentes e que possamos mais uma vez ser revigorados pela palavra de Deus. Hoje nós vamos ao texto de João, capítulo 15, versículo de número 8. Este é o nosso devocional hoje. Enquanto nós fazemos a nossa transmissão, é muito bom ver que você está conectado. Deixe o seu boa noite, deixe a sua palavra aqui, ou o seu pedido de oração. Eu já estou vendo aqui alguns irmãos, né, conectados. É uma alegria, né, ver a igreja presente, mesmo que de maneira virtual, cada um na sua casa, mas ver a igreja presente, participando. É para nós mesmo esse momento, né, de devocional. É de uma maneira especial, né, para que a igreja possa ser fortalecida nesse período em que nós não estamos podendo congregar. E já que estamos, né, no Facebook, nos veículos de comunicação, estamos no YouTube também, é uma bênção saber que este ministério da igreja está alcançando outros irmãos de outras igrejas. Você também é bem-vindo. É uma bênção saber que existem pessoas até em outras cidades, outros países, que estão conosco também. Muito obrigado. Compartilhe as nossas lives, compartilhe as nossas mensagens, esteja levando, não é, tudo isso que estamos falando para o seu próximo, para também abençoar outras vidas. E que cada um desses devocionais possa alcançar o propósito de cada coração. Então vamos orar e depois ler João, capítulo 15, versículo 8. Pai, obrigado por este momento. Derrame suas bênçãos através da sua palavra. Dá a mim sabedoria, dá a todos nós entendimento, que possamos ser ouvintes e praticantes de tudo aquilo que vamos ouvir. Eu preciso de ti, ó Pai, do teu poder, e também eu peço que o Senhor alcance cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, João capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia aí, abra, né, esteja acompanhando a porção de João 15, 8 e todo o contexto bíblico que nós estaremos tratando. Diz a palavra do Senhor: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. No nosso devocional hoje, nós queremos falar um pouquinho sobre este texto e eu espero que Deus, como já oramos, Deus possa estar nos dirigindo. Hoje nós vamos falar sobre os verbos da colheita. Os verbos da colheita. A colheita é um dos momentos mais especiais de um agricultor. Depois dele investir, pode imaginar, né? Depois dele investir tanto tempo, dinheiro, até mesmo vidas, porque muitas e muitas vezes um trabalho de plantio, né? Ele não envolve somente uma pessoa, mas envolve uma casa, uma família e até outras famílias, funcionários. Eu diria até que há um investimento de fé, não é verdade? Porque aquela semente que está sendo colocada na terra, há uma esperança de que realmente ela vá
dar o seu fruto, ela vai brotar, alcançar o seu objetivo. Então chega a hora da colheita, chega a hora de colher. Eu fico imaginando a realização, né, do agricultor, a autorrealização, a estima, né, lá em cima. Eu fico imaginando a alegria de ter, através da colheita, o suprimento das necessidades. Eu fico pensando também na própria educação que ele fornece através daquele trabalho. Porque quantas e quantas vezes esse trabalho de plantar e colher é um trabalho que vai passando de geração em geração, não é verdade? Vejo com bons olhos que até mesmo a colheita ela é sinônimo de prosperidade. E não há nada de errado com isso, uma vez que até mesmo é feito de uma maneira digna, correta e com muito, acima de tudo, muito trabalho. Então é muito bonito isso. E a maneira como Deus vem, e ele mais uma vez usa a linguagem do plantio e da colheita para trazer uma lição espiritual, isso é especial para nós e é esse o destaque do nosso devocional hoje à noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre este assunto, tentando trazer até outros ensinamentos. Por exemplo, não precisa abrir lá, mas a Bíblia nos diz em Gálatas 6:7, que o que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, isso nos mostra que na nossa vida, de uma maneira geral, é isso que acontece, né? É uma semeadura. Nós vamos colher aquilo que plantamos. No texto, 2 versículos para frente, ainda nesse contexto de Gálatas, a Bíblia nos fala: e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, o Senhor, de uma maneira bem simples, ele nos mostra que, de verdade, a nossa vida, o nosso trabalho, é como o trabalho de um agricultor. Plantando aqui e colhendo ali. Até mesmo o serviço evangelístico, ele nos mostra algo sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, certa vez ele disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, os obreiros, mostrando que também, se nós queremos ganhar almas, nós temos que ver, de certa forma, essa oportunidade como um campo, né? Um campo que está pronto para o trabalho. Mas poucos os obreiros, poucos os trabalhadores que querem de verdade trabalhar nesse serviço. Agora, exclusivamente nesse texto, nós vemos assim então que o Senhor vem aos seus discípulos e diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Mais uma vez, vem diretamente a ideia assim, né, do trabalho no campo. Em especial aqui falando aos seus discípulos, e podemos aplicar diretamente para nós também, qual que é a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus para mim e para você, que deis fruto, que deis muito fruto. E é óbvio que, por entendimento das Escrituras, nós vemos que dar fruto não é apenas ganhar almas para Cristo, mas uma vida que dá fruto envolve também outras coisas, né? Você acaba se tornando uma bênção em todos os sentidos. Então o Senhor Jesus aqui, ele vem e fala: olha, nisto é glorificado. Nós poderíamos parar o nosso devocional por aqui, por já entender que uma vida que dá fruto, acima de tudo, o alvo supremo alcançado é: o Pai é glorificado. Uma vida que dá fruto, não apenas ela está sendo beneficiada, está sendo uma bênção, isso é verdade, mas a maior bênção de uma vida que dá fruto é que Deus, o Deus eterno, o nosso Pai celestial, ele é glorificado. Automaticamente, então, entendemos, à luz da interpretação,
nós entendemos que uma vida que não dá fruto, Deus, Pai, não é glorificado. E isso é muito triste, porque, na verdade, o propósito da nossa existência, criaturas de Deus e depois convertidos, filhos de Deus, o propósito da nossa existência é glorificar o Pai. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, de uma maneira simples, no nosso devocional hoje à noite, eu gostaria sim de mostrar para você no texto bíblico, afinal, como que é que nós podemos ser bons agricultores? Como que é que nós podemos de verdade ter uma vida em que vamos colher e colher bons frutos? Como nós vamos conseguir este objetivo? O contexto bíblico nos ensina de uma maneira bem direta e hoje à noite nós vamos falar de uma maneira bem objetiva sobre os 3 verbos fundamentais da colheita. Vamos a eles. Em primeiro lugar, o verbo estar. Se você quer ser um bom agricultor nós precisamos estar no Senhor. Capítulo 15, versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Em primeiro lugar, nós vemos que para que possamos ser bons agricultores, que possamos dar frutos dentro de uma aplicação paralela, nós precisamos estar no Senhor. Estar no Senhor. A Bíblia diz aqui, toda vara em mim. Toda vara em mim. Então nós vemos aqui nesse contexto assim, dessa ilustração, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele aplica e ele mostra que existem as varas que não estão dando fruto e existem aquelas que dão fruto. Eu tenho até aqui em minhas mãos um comentário, estudando um pouquinho sobre o que trazer hoje para os irmãos. Eu gostei muito sobre o que esse comentarista ele disse, e para não assim perder nada daquilo que foi apresentado, eu gostaria de ler e repassar para você. Olha só, não dá fruto. Nenhuma árvore dá fruto de uma hora para outra. O fruto é resultado de um processo. O mesmo acontece com os cristãos. Aqueles que não dão frutos, o lavrador os tira. O que tem o mesmo significado de ser, olha só que interessante, levantado. E é importante essa interpretação aqui, porque muitos pegam esse texto para mostrar que o crente pode perder a salvação e depois de ser salvo ainda ser lançado no inferno. Esse contexto bíblico não fala isso. Na verdade, em nenhum lugar da Bíblia ensina-se isso. Olha só, quando termina o inverno e chega o tempo de plantar, o lavrador percorre a vinha levantando os ramos do solo, onde eles ficaram no inverno, e prendendo-os em estacas para que eles sejam aquecidos pelo sol. O calor faz com que os ramos brotem. Além disso, ao tirar os ramos do solo, o lavrador evita que eles criem raízes na superfície, para produzir nada além de uvas duras e azedas. Quando o ramo é levantado da terra suja. Entretanto, ele é obrigado a procurar umidade nas raízes mais profundas da videira, produzindo assim frutos deliciosos. E o contexto ali da explicação continua. Então nós entendemos assim, e podemos entender num estudo até mais minucioso, mas nós não temos tempo para isso, que o primeiro ato importante, o primeiro verbo importante para que você possa ser realmente e alcançar frutos para o Senhor, você precisa estar no Senhor. Independente se sua vida até aqui tem sido uma vida com muitos frutos, ou uma vida com poucos frutos, ou nenhum fruto, a verdade é que toda e qualquer pessoa ou ramo, ele precisa estar no Senhor. E o que significa estar no Senhor? Significa que o Senhor vai cuidar deste ramo. Ele vai cuidar daqueles que dão muitos frutos, ele vai cuidar daqueles que dão poucos frutos, ele vai estar cuidando daquele que não dá nenhum fruto.
Isso é uma palavra de ânimo para nós, porque muitas e muitas vezes nós permitimos ser assim crucificados pela nossa própria história, pelo nosso próprio testemunho, pelo nosso próprio histórico de vida até hoje. E eu tenho visto assim muitas e muitas pessoas se frustrando porque até hoje não tem dado frutos. Agora, meu amado, querido irmão, o Senhor Deus, Ele é o Deus dos recomeços. E Ele quer que estejamos nele. E Ele vai cuidar de nós da melhor maneira possível, para que possamos dar frutos e sermos uma bênção. Qual que é o problema, então? O problema é que muitas e muitas vezes nós não estamos no Senhor. E as ações básicas da fé cristã provam isso. As pessoas não são firmes na sua igreja, as pessoas não leem a sua Bíblia, as pessoas não têm uma vida de oração. Como dar frutos se não estamos no Senhor? Nesta época de pandemia, época tão difícil, aproveite para estar no Senhor mais do que tem estado. E tomara Deus que depois todas as coisas voltando ao normal, você não volte também à normalidade da frieza espiritual, da indiferença às coisas de Deus, da indisciplina, né, na sua vida cristã, na fidelidade à sua igreja. Você, se quer dar frutos, você precisa estar no Senhor. Se você quer colher frutos, nós precisamos, em primeiro lugar, o primeiro verbo é estar no Senhor. Vamos ao segundo verbo. Não apenas nós vemos a importância de estar no Senhor, mas o segundo verbo é nós precisamos escutar o Senhor. Porque a Bíblia nos fala no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em segundo lugar, nós vemos que se queremos colher muitas coisas na nossa vida, se queremos de verdade ser uma bênção nessa colheita e vermos uma boa colheita, nós precisamos o quê? Escutar o Senhor. Escutar a palavra de Deus. E é interessante porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, ele mostra, ele usa um tempo passado e ele diz, né? A palavra que vos tenho falado. Então, muitas e muitas vezes as pessoas querem, para ser uma bênção maior, né? E isso é muito comum, somente nas igrejas não fundamentalistas, mas de ordem pentecostal, mas as pessoas querem uma experiência, elas querem uma revelação, elas querem uma mensagem nova. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu vou sair da igreja porque eu quero ouvir coisas novas, eu quero uma experiência nova. E este é o problema de muitos crentes, porque eles querem ouvir coisas novas, sendo que eles não estão praticando as coisas velhas, ou as coisas básicas que têm ouvido. Meu amado, se você quer colher frutos, você precisa escutar aquilo que você já aprendeu. E a palavra escutar aqui, ela tem o sentido de crer e praticar. O Senhor Jesus, então, nos mostra que se queremos colher frutos, se queremos ter uma boa colheita, o que nós precisamos? Nós precisamos escutar a palavra de Deus. Nós precisamos, que nem o Senhor Jesus Cristo disse aqui, né? Escutar a palavra que ele já tem dito. E é impressionante, porque ele fala aqui, né? Vós já estáis limpos. E aqui é interessante, porque ele está dizendo assim, agora, essa expressão estáis limpos, ela está se referindo aos ramos que estavam dando frutos. Então, isso quer dizer, se temos dado algum fruto, o mérito é porque nós estamos escutando a voz do Senhor. A partir do momento que paramos de escutar a voz de Deus, pode ter certeza, a colheita começará a ser pobre e nós vamos parar realmente de colher frutos, nós vamos parar de dar frutos para o Senhor. Meu querido, então nós vemos que tudo depende do Senhor, tudo depende do Senhor. E eu pergunto, em segundo lugar, na nossa aplicação, nesses 3 verbos da colheita,
o primeiro é estar no Senhor, o segundo é escutar o Senhor. Eu pergunto a você, tem você escutado a voz do Senhor? De verdade? De maneira constante, regular? E não somente isso, mas de maneira obediente? Porque o que não tem faltado nesse mundo, somente das igrejas evangélicas, o que muitas vezes não falta é gente curiosa, querendo entrar na igreja só por curiosidade ou só para se entreter. Igreja, Bíblia, não é lugar de passeio ou de entretenimento ou de pessoas curiosas, mas é lugar de servos e servas e pessoas que querem ser transformados pela palavra de Deus. Ouvintes e praticantes, pessoas que estão, acima de tudo, escutando, crendo e vivendo as Escrituras. Sendo assim, daremos glória a Deus e vamos colher frutos na nossa própria vida, para a glória de Deus. A colheita será maravilhosa, explícita, vista e será muito desfrutada. 3 verbos da colheita. Primeiro, estar. Segundo, escutar. E terceiro e último, no nosso devocional, sobre os verbos da colheita, nós precisamos esperar no Senhor. É interessante porque, para não fugir, né, do nosso ato, do nosso costume, é interessante como a literação aqui ela foi perfeita dentro do texto. Porque agora, no versículo 5, o Senhor Jesus vem e diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, em terceiro lugar, o bom lavrador, qual que é o verbo da boa colheita? Ele já fez tudo direitinho. Ele preparou a terra, ele colocou a semente certa, ele plantou. Agora é a hora de esperar. E ele está esperando aonde? Ele está esperando em quem? Eu cheguei até a falar na minha introdução, repito, né? O plantio ele tem um pouquinho até a ver com a fé, não é verdade? E espiritualmente falando é isso. Você então fez um bom plantio, você está realmente no lugar certo, está no Senhor, está escutando o Senhor. Agora você faz o quê? Você já fez tudo aquilo que tinha que fazer. Agora você e eu, nós fazemos o quê, meu amado? Agora nós esperamos. Nós esperamos. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, sem mim nada podeis fazer. E eu falo com todo carinho pela aplicação da palavra de Deus. Na verdade, Deus nos fala, porque ele diz, não é? Porque sem mim nada podeis fazer, mas antes diz, exatamente antes dessa expressão, ele vem e diz, e eu nele, esse dá muito fruto. Ele dá muito. Então agora, quando você praticou todo o processo de maneira correta, agora você começa a ver fruto, e você não vê pouco, não. Nós não vemos poucos frutos, nós estamos vendo muitos frutos. Você começa a se surpreender porque o plantio foi assim, mas você começa até a ver que está dando mais do que você imaginava. A vida cristã, ela é assim. Quando você realmente, como vara, você está no lugar certo, você está escutando a palavra certa, você está dependendo do Deus certo, você começa a ver muito, muito mais do que imaginaria. E não é essa a realidade da vida cristã? Você que tem sido um crente fiel, firme no Senhor, não é isso que tem acontecido na sua vida? Você imaginava que vida cristã era sim uma coisa e de repente você vê que é muito mais bênção do que você imaginava, é muito mais frutos do que você poderia imaginar que colheria. O seu lar começa a ser muito mais abençoado do que você imaginaria. Estar na igreja congregando é muito melhor do que você podia calcular. Qual que é o terceiro verbo de ação da colheita, da boa colheita? É apenas esperar. Você espera e você começa a ver e ver e ver as bênçãos do Senhor. Você começa a ver a colheita.
E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, com todo carinho, ele olhou para os seus discípulos e ele disse: nisto é glorificado o Pai, nisto que deis, e mais uma vez ele vem com a expressão muito fruto, muito fruto. Eu termino esse devocional dizendo que Deus, ele não quer que eu e você, a gente tenha uma vida pobre, paupérrima, miserável, no sentido espiritual. Ele quer que demos muito, muito fruto. Que sejamos uma grande bênção. Pessoas que realmente vão impactar o mundo ao seu redor. Portanto, eu termino o devocional perguntando a você, para mim, como está a nossa colheita? Como está? Será que nós não estamos indo para o campo e vendo ali uma colheita bem mirradinha, bem pobrezinha, bem simplesinha, e estamos nos contentando? Estamos até nos alegrando com algo que, na verdade, Deus quer dar mais. Deus quer fazer mais. Nisto é glorificado o Pai, que dê muito fruto. Muito fruto. Deus abençoe a sua vida. E o devocional de hoje foi os 3 verbos da colheita. Você guardou eles? Nós precisamos estar no Senhor, escutar o Senhor e esperar no Senhor. Pai, muito obrigado pelo tempo na palavra. Derrame suas bênçãos sobre todas as vidas. Eu creio que há pessoas que estão nos escutando que ainda não são crentes em Jesus Cristo. Esteja dando a fé correta, exclusivamente em Jesus. E abençoe todos os crentes, com fortalecimento, com ânimo, com poder, com sabedoria, e que possamos, ó Pai, confiar na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, obrigado por sua presença aqui. Amanhã, às 20 horas, mais um devocional. Domingo, às 9 horas da manhã, EBD especial, domingo de Páscoa. Depois a Érica terá um tempo com as crianças também, com uma aula especial de Páscoa para todas as crianças. 9 horas adultos, 10h30 as crianças. À noite, 18 horas. Vamos fazer um pouco mais cedo, às 18 horas, crianças, e 19h30, os adultos. Obrigado por sua participação. A gente termina a transmissão e depois eu leio todas as mensagens. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite.